cumprindo, né? Glória a Deus, louvado seja Deus. E assim, meus irmãos, às vezes nós não, glória a Deus, não buscamos ter um pouco de conhecimento de Apocalipse, porque Apocalipse ele é bem, né? Glória a Deus, como é que se diz? É uma boa matemática espiritual, mas dá para nós entender e compreender o livro de Apocalipse. O Apocalipse, nós estamos vivendo o Apocalipse. Nós estamos vivendo o Apocalipse. Se os irmãos não sabem, nós estamos vivendo o Apocalipse, né? Se os irmãos pegar, nós estamos dentro de 22 capítulos. Que nós estamos dentro de 22 capítulos, né? Nós imagina o tanto que tem, né? O que nos resta praticamente nada, né? De Apocalipse, né? Aquele que foi proferido por Jesus, que ia chegar o tempo que a fé de muito ia esfriar, o amor de muito ia se acabar, tá entendendo? A questão da apostasia, né? Muitos apostatar da fé, tá entendendo? Jesus falou dos falsos profetas, né? Dos falsos ensinos, e assim sucessivamente. Tudo isso nós estamos vivenciando. Jesus falou sobre a questão que havia pessoas se identificando que seria servo, mas não era. Jesus falou sobre a questão dos escândalos, né? E Jesus alertou no livro de Ezequiel sobre a questão dos mercenários, né? E assim sucessivamente. Se nós for observar, se falar a memória, no livro de Lucas 17, Jesus disse que era impossível não ter escândalo, mas aí por onde viesse o escândalo, né? Nós observamos que aí afora tem consagrações, para ser consagrações que são pagas, consagrações necessárias ser pagas, e assim sucessivamente, né? E nós estamos vivendo o Apocalipse, né? Louvado seja Deus. A natureza, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus, glória a Deus. Pronto, em nome do Senhor Jesus. Se não precisar, alguém que for perguntar, a gente repassa, a gente leva o microfone. Se tiver alguma pergunta. E nós estamos vivendo o Apocalipse, irmãos. Uma das coisas que eu quero comunicar para os irmãos, né? Não olhe para mim dizendo assim, o pastor sabe de tudo, né? Que muitos têm essa visão, né? O pastor sabe de tudo. Não, nós estamos aqui na condição para nós aprendermos. Amém? Aprender com quem? Com os outros. Amém? Glória a Deus. Vamos a partir do verso, capítulo de 1, vamos ficar no capítulo de número 1. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Né? O Apocalipse ele não é um mistério, mas são os mistérios de Deus, possamos dizer, os segredos de Deus para o crente, né? Glória a Deus. Quem nos diz aqui, Apocalipse 1, a partir do verso de número 1, antes de nós lermos aqui, eu quero perguntar para os irmãos têm a certeza que nós estamos vivenciando o Apocalipse ou não? Você tem a certeza que já estamos em Apocalipse ou não? Você tem a certeza que nós estamos em Apocalipse, né? Glória a Deus, louvado seja Deus. Primeiro, ele diz assim: revelação de Jesus, a qual Deus lhe deu para mostrar. Nós observamos aqui dentro desse versículo, só para nós começar, nem terminemos, revelação de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo, as enviou e as notificou a João, seu servo,
a qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e o que ouve as palavras desta profecia e as guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos, e da dos 7 Espíritos, né, que estão diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e poder para todos sempre. Amém. E eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, né? Glória a Deus. O princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão. Olha só, irmão. Eu, João, que também sou o vosso irmão, companheiro nas aflições, no reino, na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Foi arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma voz, como voz de trombeta, que dizia: o que vê, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Efésio, a Esmina, a Pérgamos, Tiatira e a Sarde, a Filadélfia e a Laodiceia. Virei-me-ei para ver com quem falava comigo, e virou-me e vim 7 cartiçais de ouro, e no meio dos 7 cartiçais, semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de a veste comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelo eram brancos, como lã branca, como a neve, e com os olhos como chama de fogo. Só um instante aqui, meus irmãos. Só um instante. Por favor, por gentileza, no verso número 14. A sua cabeça, cabelos brancos, eram brancos, como lã, e como a neve. E os seus olhos eram como o quê? Às vezes nós temos sonhos. Eu vi alguém, um chama de fogo. A primeira coisa que nós entendemos na nossa mente é Satanás, né, irmãos? Às vezes tem sonhos. Vi no sonho, tive alguém com chama de fogo. É o diabo, o inimigo. E às vezes não é. Porque a própria Bíblia, quem é que esse daqui? E vi. Olha só, como diz o 14, né? Os olhos como chama de fogo. Quem era esse homem? Era Satanás? Jesus Cristo. Os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. Ouvia sua voz como voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas. A sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. O seu rosto como o sol, quando na sua força resplandece. E quando vi, caí em seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. O que vive, fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. Tenho a chave da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois desta hão de acontecer. O ministério das 7 estrelas
o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são os 7 igrejas. Só até aqui, amém? Nós observamos que Apocalipse, irmãos, louvado seja Deus, para nós começar, para nós no capítulo de número 1, a Bíblia diz, amado João, porque louvado seja Deus, existia João Batista, aquele que pregava, glória a Jesus, no mar da onde, irmãos? No Rio Jordão. João Batista, João que pregava, João Batista, que pregava o que no Rio Jordão? Aquele que dizia, né? Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Mas a Bíblia aqui, quando fala desse João, está falando daquele João que reclinava a sua cabeça sobre o peito de Cristo. Está falando desse João, não é João Batista. Está falando de João, daquele que reclinava a sua cabeça sobre o peito de Cristo. Existe 2 Joãos, irmão, sabia disso, né? Glória a Deus. E como esse que reclinava a sua cabeça sobre o peito de Cristo é conhecido como João do amor. Louvado seja Deus. Existe o João Batista, aquele que pregava, Rio de Jordão, louvado seja Deus. Daí ele falou disso, eu batizo com água, mas há de vir um que batizará, né, glória a Jesus, com fogo e no Espírito, louvado seja Deus. Mas quando a Bíblia fala aqui de João, é João aquele que reclinava a sua cabeça sobre o peito de Cristo. A Bíblia diz, irmão, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Deus, ele concede, possamos dizer, uma oportunidade a João, louvado seja Deus, para conceder a revelação, louvado seja Deus, do que? Dos últimos dias, das coisas no qual ia acontecer. Por isso que Apocalipse tem 3 coisas, 3 fases de Apocalipse, que aconteceu, estará acontecendo e vai acontecer, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Às vezes a gente precisa, no livro de Apocalipse, precisa ter o discernimento. Quantas pessoas estão leigas em relação ao livro de Apocalipse, louvado seja Deus, né? São leigas, não conhecem Apocalipse, louvado seja Deus, não tem o entendimento daquilo da qual está se cumprindo, vai se cumprir, louvado seja Deus. Tem outros que tem medo de Apocalipse, né? Pelas revelações, pelas coisas que há de vir. Tem pessoas que se assombram com o Apocalipse, tem pessoas que pedem que não se cumpra, mas a Bíblia diz que passaram o céu, passaram a terra, né? Passaram esta geração, mas a palavra, ela se cumprirá. Louvado seja Deus. E o livro de Apocalipse, ele traz o que? O livro da revelação dos últimos dias. É o livro da revelação dos últimos dias, das últimas horas, né? Louvado seja Deus. Em outras palavras, possamos dizer, o livro da revelação que traz um despertamento à igreja, aos santos, louvado seja Deus. A igreja da qual, não estou falando da igreja de 4 paredes, nós, louvado seja Deus, da qual Deus nos escolheu para arrebatamento, que em outras palavras, a revelação de nós se despertar, se nós se acordar, a revelação dos mistérios, das coisas que brevemente hão de acontecer. E para nós entender mais um pouco, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a Bíblia diz, amado, que nesse período, como foi o propósito, louvado seja Deus, o propósito de João chegar na ilha de Patmos. Vamos começar por como João chegou na ilha de Patmos. Nesse tempo, a Bíblia diz que João, louvado seja Deus, que estava sobre o governo de Domiciliano, louvado seja Deus, aonde João ele começou a pregar. Ele começou a pregar a palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E de alguma maneira a Bíblia diz que esse governo, louvado seja Deus, da qual, até o chamamento, louvado seja Deus, que foi depois, até o chamamento que, onde há um envolvimento também com Nero, né, onde era praticamente uma perseguição que os nossos irmãos, que era
proibido. E esse governo, ele começa a se conturbar. Em outras palavras, há um decreto que diz, não, João está atrapalhando. Porque não poderia ser pregado Cristo naquela época. Né, louvado seja Deus. Por isso que João vai dizer, por causa da palavra e do testemunho de Jesus Cristo. E naquela época, louvado seja Deus, João estava pregando. E aquele governador, ele dá uma ordem, nós não podemos permitir que João continue o que? Pregando. Nós lembramos de quem nesta época? Nós lembramos de Elias, louvado seja Deus. Elias de que maneira? Que quando acabe mais, Jezabel diz, olha, tu é o perturbador de Israel. É o Senhor, é tu que está nos perturbando de Israel. E não é diferente desse governo. Diz, não, nós temos que dar um fim em João. Nós temos que calar João. Nós temos que silenciar João. Nós temos que parar João. Nós não podemos deixar João até o momento que continuar pregando. E a Bíblia vai dizer, amado, louvado seja Deus, que entra aquela parte da qual, querendo calar João pela sua vez, aonde prepara a caldeira. Os irmãos, quem sabe disso? Que houve a caldeira, da qual foi colocado óleo, mas onde foi mandado o quê? Aquecer a caldeira, né? Ferver o óleo, para ser jogado João dentro daquela caldeira. Olha só, irmão, louvado seja Deus. Imagina agora uma caldeira de óleo quente, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e sendo aquecida, muito bem aquecida, aquele óleo, e para ser jogado João dentro daquela caldeira de óleo quente, porque o objetivo era o quê? Era calar João, né? Era calar João. Não, João não pode continuar pregando. E nós observamos que nessa ocasião, até o somente dá uma ordem, quando a caldeira esquenta, louvado seja Deus, o óleo está quente, e diz, não, vamos jogar João dentro da caldeira, porque João tem que morrer dentro dessa caldeira, dentro de óleo fervendo. É por isso, irmãos, que nós observamos que os nossos irmãos, antepassadamente, eles passaram muita coisa, além da qual nós passamos hoje. Qualquer coisa nós queremos parar, qualquer coisa nós queremos desistir. A pergunta hoje é para nós, será que se nós tivéssemos hoje, aliás, se Cristo proporcionasse uma prova dessa para nós, será que nós estaríamos preparados? Nós se desviávamos na mesma hora. Era, irmãos, louvado seja Deus, nós se desviávamos, nós negávamos a Jesus, esse negócio de ser crente. Cadê Deus agora? Aonde está? Né? A primeira coisa que as indagações surgem, cadê Deus agora? Por que Ele não faz isso? Ser crente para sofrer dessa maneira? Era a primeira coisa que nós ia fazer, porque nós passa desse tamanho, nós já fica igual pinto quando está passando a noite na chuva, já começa a ficar todo engurujado, né? Adoçamente, né? Qualquer coisa, eu vou dar igual pinto molhado, né? Agora, é igual esses dias, né? Tá acontecendo a frieza, né? Aí nós fica todo empacotado, né? O frio medonho. É quando vem as provas, né? Quando vem as provas, ele fica todo engurujado. Imagina agora, meus irmãos, né? Agora João passar pela prova dessa, da qual ele ser jogado dentro da fornalha de fogo, né? Joga lá dentro da caldeira de fogo, né? E a Bíblia diz que quando joga João dentro da fornalha, a Bíblia diz que João caiu, e pensa que não, quando aquele governador olha, João que está se levantando dentro daquela caldeira, sã, louvado seja Deus, salvo. E naquela hora dá uma revolta naquele governador, para nós entender, irmãos, para nós entender como chega lá, para até João chegou na ilha de Patmos. E naquele momento, daquela revolta, naquele governador disse, olha, é o seguinte, ele replica, questiona, porque o óleo não estava quente, mas desde que o óleo estava quente. E diz, nós não podemos ficar com João aqui. Nós temos que tirar João no meio de nós temos que silenciar João. Nós temos que silenciar João. E a única coisa que nós temos que para silenciar João, nós vamos jogar João dentro da ilha de Patmos. Lá na ilha de Patmos, João lá na ilha de Patmos, nós conseguimos silenciar João, e lá mesmo João vai morrer e acabou-se. Quer dizer, por isso que a Bíblia diz, para tudo Deus há um propósito. E às vezes a gente não entende o propósito de Deus, né? Para tudo tem um propósito.
E a Bíblia diz, amado, que então somente louvado seja Deus, né, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Foi levado, coloca João, prepara João na embarcação e joga João na ilha de Patmos. Se os irmãos for observar o significado Patmos, vai dizer o meu destruidor. O significado do nome Patmos é dizer o meu destruidor. Porque o objetivo era que destruir, acabar João, o que silenciar e João morrer na ilha de Patmos. Louvado seja Deus. E quando coloca, louvado seja Deus, lá está chamando de que na ilha de Patmos, louvado seja Deus, ali já havia um propósito projetado para Deus, exatamente o que para Deus ia conceder a João. Exatamente o que é o livro de Apocalipse. O livro de as revelações dos últimos acontecimentos, da qual vai acontecer. Da qual somos para nós, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Da qual somos para a igreja, para somente a igreja, a forma de revelação, despertamento. Mas para o mundo, a forma de juízo. Porque tem muitos que têm medo do livro de Apocalipse. Porque por si próprio, o livro de Apocalipse é um livro de juízo. É um livro de condenação. Só um exemplo. Vamos aqui para os irmãos. Desculpa, questão de juízo. Vamos lá no último livro. No último capítulo. Louvado seja Deus. Espírito de Deus. Aleluia. No capítulo número 22. Tem aqueles irmãos para dar para entender. Nós observamos aqui no capítulo 22 de João. Porque assim, de Apocalipse. E nós observamos que Apocalipse não passa a cabeça, não passa a mão em cabeça de ninguém. Por incrível que pareça, Apocalipse não dá êxito para nós, não, de maneira alguma. Ou é ou não é. O livro de Apocalipse é isso. É a veracidade do que vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque muitas vezes se assombra, pessoas que se assombram com Apocalipse. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muitos se assombram com Apocalipse. Mas não é para nós se assombrar. A Bíblia diz que nós estamos em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Nós estamos em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Paulo vai dizendo que no Romanos 8, glória a Jesus, que pode nos separar do amor de Cristo. Não vai ser a tribulação, a perseguição e assim sucessivamente. Nada pode nos separar do amor de Cristo. E quando essa palavra traz o livro de Apocalipse, o Apocalipse é muito objetivo para nós. Não, a Apocalipse, você observa que Jesus ele passou um tempo pregando por parábola, Louvado seja Deus, mas não. Agora quando chega em Apocalipse é diretamente aonde? Ele vai diretamente para nós, vai diretamente ao nosso pecado, vai nos confrontar. Apocalipse diz, eu te preparo, não te prepara. Apocalipse é isso. E o que é que diz aqui Apocalipse 22 e verso número 11? Olha só, verso número 11, o que é que diz Apocalipse? Isso é olha só, Jesus já entregando as últimas revelações a João no 22, a última revelação, e Jesus já vai fechando Apocalipse no verso número 11, vai dizer, quem é justo, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem for justo, faça justiça ainda. Quem é santo, se santifique ainda. E acabou-se. Pronto. Diz, quem for santo, seja santo. Quem for justo, continue fazendo justiça. Mas quem tiver sujo, se suja-se ainda mais. Pronto, acabou-se. Alguém me perguntou? E foi muito objetivo. E quando nós olhamos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós observamos, não sei se os irmãos observaram, mas o livro de Apocalipse, ele é composto pelo número 7. Os irmãos observou isso? Quem já observou isso? Apocalipse é composto pelo número 7. Depois nós vamos ver o que é que tem em relação ao número 7. Louvado seja Deus. E o que é que o nome, se você for observar, tem as 7 estrelas, 7 espíritos, 7 bem-aventuranças, 7 cartiçais, 7 igrejas, 7 cartas. Daqui a pouco vamos falar tudo isso, o que é que acontece. Os 7 personagens, os 7 olhos, e assim sucessivamente. Quer dizer, para nós
É um mistério, né? Louvado seja Deus, né? Glória a Jesus. E assim sucessivamente, né? Tem as 7 pragas, 7 trovões, né? 7 cavaleiros, e assim sucessivamente. Quer dizer, o livro de Apocalipse é composto pelo número 7. O 7 é o número da perfeição. E para nós aqui, a Bíblia diz que João estava na ilha de Patmos, quando de repente se apresenta diante dele Cristo para entregar. Por isso que a Bíblia diz aqui no verso número 9, vai dizer, glória a Deus, né? Para nós ir aos poucos, quero deixar mais claro para os irmãos, para que possam entender. Eu, João, no verso número 9, né? Apocalipse 1, verso número 9. Eu, João, também vosso irmão, companheiro das aflições, e não o rei na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Cristo, o testemunho de Jesus Cristo foi arrebatado em espírito. Quando João está na ilha de Patmos, ele é arrebatado em espírito, né? Observamos uma das coisas. Hoje eu pergunto para os irmãos, quem quer ser arrebatado? E Deus arrebate o espírito. Deus me livre, o sangue de Jesus tem poder. Ninguém quer, né? Que Jesus arrebate o espírito, né? Louvado seja Deus. O que arrebata o espírito, o arrebatamento de espírito, onde o nosso corpo fica, e Deus toma o nosso espírito e leva para mostrar as coisas da qual Deus quer mostrar para nós. Está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Às vezes, quando diz assim, Deus vai arrebatar o espírito de alguém, tem pessoas que automaticamente tem medo. Mas quando Deus arrebata, Ele ordena que o espírito também volte. E a Bíblia diz que, então somente Deus arrebatou o espírito de João para mostrar as coisas da qual vai acontecer conosco, né? Conosco eu falo, glória a Jesus, graças a Deus, eu creio que eu tenho esse convicção, nós não estamos mais aqui na grande tribulação, né? Glória a Jesus, a grande tribulação não é para nós, não é para a igreja, louvado seja Deus, neste período Cristo já tenha tirado, mas para quem automaticamente ficar, meus queridos irmãos, a dura realidade, o Apocalipse vai ter que enfrentar o Apocalipse, né? Se hoje um exemplo, se hoje nós lermos Apocalipse, e Apocalipse ele gera medo para dentro de nós, imagina nós estar dentro da fogueira pegando fogo, né? Imagina aí como é que é o negócio, né? Só para ter a ideia, como é que é a situação. Se hoje ele gera medo e pavor, imagina nós viver essa realidade, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui a Bíblia diz que João ele foi arrebatado em espírito e Deus mostrou as coisas do que há de acontecer. Glória a Jesus. Até que os irmãos estão entendendo, irmãos? Está entendendo, irmãos? Tem alguma pergunta que os irmãos querem fazer? Nós estamos aqui para nós debatermos aqui, não debater. A palavra certa é debater, ou questionar, ou perguntar. Glória a Deus, nós estamos aqui para nós fazermos isso. Como eu estava falando, o livro de João é composto pelo número 7. Eu vou falar algumas coisas que tem o número 7 no livro de Apocalipse. Se os irmãos quiserem, fiquem só atentos, né? Como tem as sete cartas para a igreja, né? Os 7 mistérios que se encontram nas mãos de Deus, as 7 trombetas, 7 cartiçais de ouro, 7 anjos, 7 trovão, né? Glória a Deus, né? Os 7 diademas, né? 7 montes, 7 reis, 7 espíritos, né? As 7 bem-aventuranças, as 7 visões, 7 promessas para aqueles que vencer, as 7 cores e as 7 personagens principais, né? As 7 igrejas, as 7 cartas, né? Tudo isso. E isso, a implantação do anticristo, 7 anos, né? De anticristo, de grande tribulação. Neste período, exatamente, boa colocação de ser colocado, neste período de 7 anos, o Espírito não está mais, porque somente o Espírito Santo é retirado junto com a igreja. Neste período da grande tribulação não adianta orar, não adianta nada. A palavra praticamente ela vai ser completamente a palavra. Hoje a palavra tem o poder, né? A palavra hoje ela tem o poder. Mas quando a igreja for tirada, a palavra ela não tem mais poder. Pronto, acabou-se, cessou-se. O Espírito foi tirado, né? E nesse período, estão esperando um período de 7 anos de grande tribulação, 7 anos de grande sofrimento.
né? Vamos lá, para nós entender aqui mais um pouco aqui, abra sua Bíblia aí no livro de Mateus, glória a Deus. Nesse período de 7 anos, o que é que vai acontecer, né? No período de 7 anos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, grande é o Senhor, aleluia. Mateus 24, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pastor, uma pergunta boa que muitos têm, né? Pastor, nesse período, se eu quiser, se não fosse, não tiver a partir, se não fosse subido, a pessoa que não chegasse arrebatado, né, no período da volta de Jesus, no arrebatamento, tem probabilidade de ter uma oportunidade para ser salvo? Tem, por incrível que pareça, tem. Glória a Jesus, mas tem que enfrentar o anticristo, né? Tem que enfrentar o anticristo, a grande tribulação. Por isso que a palavra que nos incentivam para nós é hoje. Agora imagina, hoje nós temos o quê? Nós temos direito aqui com a palavra, com o Espírito Santo de Deus, Deus falando tudo. E imagina agora, dentro de uma grande tribulação, uma coivara pegando fogo, como se diz, né? O ditado, e não existe mais o Espírito Santo de Deus e nada. Não existe mais a graça, né? 7 anos de sofrimento, né? Não teve a oportunidade de aceitar Cristo e não quis aceitar Cristo, pronto, já é como está escrito lá, os irmãos, se for lá em Daniel, né? Daniel diz que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para quê? Para desprezo e vergonha eterna. Está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas para nós, está entendendo? Nós, a oportunidade que nos dá é hoje. Hoje, quando eu falo de nós parar de nós rever. Apocalipse, irmão, ele é muito confrontador. Confrontador por quê? Porque o Apocalipse leva eu e você, por mais que eu e você, nós não queiramos, Apocalipse leva nós a nos consertarmos diante de Deus. Porque é uma dura realidade. Uma dura realidade de nós vivemos, né? Que vai acontecer. Um exemplo eu vou dar para os irmãos. Aqui é fichinha daquilo que nós vivemos, não é? Vamos pegar aqui algumas coisas que aconteceu e isso aqui foi mamão com açúcar em a vista da grande tribulação, né? Da grande tribulação, a vista da grande tribulação. Pronto, quantas secas que houve aqui, secas, né? Que foi aquele ribuliço, falta d'água, a confusão. A Covid foi mamão com açúcar, a vista da grande tribulação. Está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Tudo isso quer dizer, tudo isso que está para acontecer, vai acontecer, né? Hoje nós temos de glória a Deus, aleluia, santo, santo é o Senhor Jesus. A guerra acabou-se dentro de Israel e Irã, né? Acabou-se, cessou-se, né? Trump lhe deu uma ordem, cessa fogo e cessou mesmo. E os irmãos não sabem que ainda vai acontecer e vai chegar o dia que não vai mais cessar, né? Quer dizer, são coisas que vão acontecer de fato, né? Vamos saber lá, glória a Jesus, como foi uma pergunta aí, fala sobre a grande tribulação, nesse período, né? Nesse período haverá o quê? Glória a Jesus, no verso número 21, né? 24, 21, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, no verso 21, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tão pouco haverá. Você já tem noção, a grande aflição, como se nunca houve dentro da grande tribulação. Mas no verso número 22 vai complementar desta maneira: e aqueles dias não fosse abreviado, nem a carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Os irmãos poderão me explicar no verso 22, como disse, aqueles dias não fossem abreviados? Se aqueles dias não fossem abreviados, não se salvaria ninguém? Os irmãos poderiam me explicar no verso de número 22? Aleluia. Mas isso, o verso 22 se cumpre agora
ou na grande tribulação? Hein, irmãos? Verso 20, se aquele dia não fosse abreviado, ninguém se salvaria. Se cumpre agora ou se cumpre depois na grande tribulação? Aleluia. Os irmãos têm certeza? Hein, irmãos? Se aquele dia, verso 22, se aquele dia não fosse abreviado, ninguém se salvaria, né? Se cumpre agora ou depois ou na grande tribulação? Amém. Mas na grande tribulação não tem escolhido também, não? E aí, irmãos? Irmãos? Nós estamos aqui hoje para aprender, viu, irmãos? Então hoje é um culto, esse culto era para ser acontecido na quarta-feira. E nós não adiamos para hoje, mas nós estamos aqui hoje para aprender. Era para ser quarta-feira, mas nós colocamos para hoje. Pronto, irmãos. Glória a Jesus. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse versículo se cumpre para agora, se os dias não fossem abreviados. Porque como se fala os dias abreviados? É os dias que você acorda de manhã, já é meu dia. Pensa que é meu dia, já é o quê? Já é a noite. Quando nós pensamos que é segunda, já é sexta-feira. Quando nós pensamos que estamos em julho, nós já estamos em agosto. Os irmãos, os meninos aí que estão da escola, se preparam, viu? Que agosto já está batendo na porta aí, viu? Já está batendo na porta, a pessoa que não chegou em agosto, voltou às aulas. De repente, no estralar do dedo. Quer dizer, estão passando rápido. Se aquele dia não fosse o que? Abreviado. E quando a Bíblia diz que aquele dia não fosse abreviado, o irmão está observando que quando Paulo diz lá escreve para Timóteo, diz o que? Remir o tempo. O tempo é agora. Nós já aproveitar a oportunidade, a igualdade é concedida para agora. Esse tempo que é cedido. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Espírito Santo de Deus, né? E como o Jorge falou lá, e lá para quem? É para os arrependidos. Arrependido entre aspas, né? Que nós possamos colocar entre aspas, como, pastor? Aquele que teve a oportunidade, como foi lá a questão da 10 virgens e 10 loucas, que teve a oportunidade e não se preparou, né? Glória a Jesus, não... Houve o momento que da sonolência, da negligência, né? Jesus vai dizer que ele há de vir, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no momento que nós não sequer menos percebemos, né? E no momento que nós já menos percebemos, ele é o momento que ele há de vir. Amém? É o momento que ele há de vir. É o momento que ele diz que ele virá como ladrão. Ladrão porque pegarão o que de surpresa. Jesus não vai mandar anjo para ninguém dizer, meu irmão, você se prepara aí, rapaz, você aí. Não. Agora é o momento de nós estar na torre da vigilância agora. De caminhar agora. E outra coisa, para nós voltarmos aqui à palavra. E não só nós, porque um exemplo eu vou dar aqui para mim hoje, né? Eu estou falando aqui para mim, como tem mais pessoas aqui hoje aqui, né? Em relação à minha pessoa, para baixo da minha pessoa. Quando eu falo para baixo da minha pessoa, não estou falando relacionado a cargos, não. Estou falando em relação à minha idade. Eu tenho 33 anos de idade, né? Tem pessoas que têm menos do que isso. Aí vai dizer o quê? Não, rapaz, eu estou muito novo ainda, né? É isso que nós nos colocamos, né? Nos dedos, não, estou muito novo ainda, não vou morrer agora não, estou novo. Estou meio que um poldo, rapaz, né? E pensar que não, nós é chamado que individual. Porque muitas vezes nós deixamos se preparar quando os que eu vou viver minha vida e de repentemente não deu tempo. Até aqui os irmãos, tá entendendo? Até aqui tá entendendo? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Alguém quer fazer uma pergunta? Se tiver, glória a Deus. Vamos dar continuidade, né? Isso.
Exatamente, porque entra a questão que vamos lá. Glória a Deus. Vamos lá em Apocalipse, né? Glória a Jesus. Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Grande é o Senhor da glória. É como, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como o irmão Jorge fala, né? Tá falando aí. E tem pessoas que automaticamente Deus vai preparar e vai levar. Mas por que Deus vai preparar e vai levar? Pelo simples fato de uma pequena coisa, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Por causa que se ficar, corre o perigo de se perder. Aí Jesus vai dizer: todos que vêm a mim, de maneira alguma eu lançarei fora, né? Tem pessoas que automaticamente, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, estão com os dias contados, apesar que todos nós temos nossos dias contados, né? Por incrível que pareça, não existe nem A, nem B, nem B, nem C. Todos os dias que nós temos nossos dias contados. Por incrível que pareça, como a própria palavra diz, que nossos dias já estão contados, o dia que nós vamos o quê? Regressar. Mas antes disso, nós poderemos o que automaticamente Deus levar Jesus, nos levar nós antes disso, pelo fato nós poderemos o que? Se perder. E para nós não se perder, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Jesus faz o que? Prepara aí. Amém? Abre aí, louvado seja Deus, sua Bíblia. Glória a Deus, louvado seja Deus, em Apocalipse 12. Oh, glória a Jesus. Irmão, domingo vamos mandar arrancar os ventiladores tudo. Ninguém quer ventilador, né, irmãos? Aleluia. Buscar ali o tufão ali. Amém, Apocalipse 12. Até que os irmãos estão entendendo. Tem alguém que tem medo do Apocalipse? Tem alguém, irmãos, que tem medo do Apocalipse? Tem alguém que faz a pergunta? Amém, irmãos? Podemos dar continuidade, né? Tem alguém que quer fazer alguma pergunta em relação ao Apocalipse? Né? Amém. Podemos dar continuidade em nome do Senhor Jesus, né? Nós estamos pegando aqui o básico do básico, viu, irmão? Porque se fosse aprofundar aqui, né, nessa noite aqui, nós temos capaz de nós passar dia e noite e dia em relação ao Apocalipse, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E aqui no verso número 12, né? No verso número 12, glória a Deus. Apocalipse 12, verso 12, que diz assim: pelo que alegrai-vos, ó céu, e vós que habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo, né? Ai do que nos habita, principalmente agora, nesse período agora, por quê, pastor? Porque assim, irmãos, louvado seja Deus, quanto nós, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós pode ter a tendência de nós entrar parte da negligência. Com a negligência, o sono, nós diz, dormimos espiritualmente, louvado seja Deus, né? E esse sono pode levar nós no acomodismo, nós se acomodar espiritualmente, louvado seja Deus, né? Nós pode se levar. Isso é esse momento que automaticamente que a Bíblia diz: ai dos que habitam sobre a terra, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira. De que maneira, pastor? Posso lhe explicar sim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Enquanto nós não sabemos a gravidade, o diabo está sabendo o que está acontecendo, o que está prestes a acontecer, e a tua somente sabe também, por incrível que pareça, que ele diz uma coisa para você que nesta noite não se atribule, por incrível que pareça, o diabo sabe aqueles que vão ficar. Que é isso, pastor? O diabo sabe quem vai ficar, sabe, por incrível que pareça.
Os irmãos sabem por quê? Hã? Os irmãos sabem por quê? O diabo sabe quem vai ficar? Glória a Deus. Pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, pelos nossos comportamentos. Glória a Jesus. O diabo sabe. Por incrível que pareça, pelas nossas atitudes, pelos nossos comportamentos, pelas nossas ações, por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós olhamos, por aquilo que nós estamos pronunciando, professando, só não tem acesso à nossa mente, mas aquilo pelo nosso gesto, pelas nossas atitudes, o diabo está dizendo, então somente esse daqui não se encaixa, então somente dentro do plano de salvação de Jesus Cristo. Está entendendo? Por incrível que pareça, o diabo sabe? Sabe. As nossas ações. Por isso que nós temos que pregar. Jesus vai dizer desta maneira, Paulo também vai nos afirmar: sede santo, assim como santo eu sou. Sem santificação jamais veremos a face de Deus, né? E é necessário que todos nós venham o quê? Se santificar para esse grande dia, para que tão somente não sejamos o quê? Pego de surpresa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos aqui mais adiante. Glória a Deus. No capítulo 9, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo 9. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse período da grande tribulação também, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A grande tribulação, vem a questão do anticristo. Do anticristo vem a questão de que também? A marca da besta. O que é a marca da besta? Aquele que vai ter o sinal. Se não tiver o sinal, vai ser perseguido, vai ser massacrado, até ser colocado o sinal. Se não colocar e não aceitar, então somente o que? O sinal vai ser torturado, sem misericórdia. Ah, pastor, eu vou clamar pelo nome de Deus. Infelizmente, quero lhe dizer, para mim e para você, não vai servir de nada. Hã? No momento de torturação, está sendo torturado, não adianta clamar para Deus, porque nesse tempo o céu vai estar de bronze. Não adianta clamar, porque ele não vai intervir, vai ser torturado. Sabe sim. Por isso que está escrito em Apocalipse 12, ai dos que habitam na terra e no mar. Porque ele já sabe que estamos caminhando para a reta final. E ele sabe que já está o que? Se aproximando. E sabe que Jesus também já está vindo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Tão somente, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Se nesse período... Abra sua Bíblia aí, por gentileza, vamos lá. O senhor pode me provar, vamos lá e dar um pulo. Segura em Apocalipse, rápido. E vamos lá no livro de Amós. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Nesse período da grande tribulação, eu quero dizer para os irmãos, a mesma coisa vai se cumprir aquilo que Jesus aconteceu, que quando Jesus estava na cruz do Calvário. Os irmãos lembram, irmão? Quem lembra daquela passagem que quando, no tempo da tribulação, vai ser o mesmo período que acontece de que? Qual período? Vai ser a mesma coisa que acontece quando Jesus estava na cruz do Calvário. Que quando Jesus diz, né, Pai, porque tu me desamparaste. A Bíblia diz que Deus, ele virou as costas para não ver o grande sofrimento de Cristo. E assim não vai ser de maneira somente diferente, está entendendo? Para quem ficar, Deus vai virar as costas e só retorna após 7 anos depois da grande tribulação, quando se cumpri-lo. Aí ele voltará e já voltará o que? Para executar juízo. Está entendendo? Louvado seja o nome de Jesus. Irmão, pastor, às vezes a gente prega Apocalipse, né? E a gente pensa que Apocalipse, não, alguém, ou pregador, sei lá quem for que estiver pregando, está querendo botar medo nas pessoas. Não é a grande realidade. Está entendendo? É a grande realidade. Por incrível que pareça, é a realidade. Imagina agora, nesse período, né? De clamar, de buscar a Deus, e Deus, céu de bronze, virou as costas. Não te conheço, né? Isso é uma coisa muito dolorosa, meus irmãos, né? É uma coisa que nós temos oportunidade que nós temos hoje, e da qual nós não valorizamos, né? Não valorizamos, né? Nós brincamos. Nesse período também, lembrando,
nesse período, quando se os irmãos for ver, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no verso número 7 de Apocalipse 1, a Bíblia diz que todo olho verá. É um momento que eles há de vir, já vem com a igreja lavada, redimida com o sangue de Cristo, né, para a glória do nome de Jesus Cristo. Cristo se apresentará, mostrará os seus sinais nas mãos, louvado seja Deus, e o momento que já acontece, então somente onde vai ser derrotado o anticristo. Está entendendo? É melhor que nós o quê? Como está escrito também em Apocalipse, bem-aventurado aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida. Glória a Jesus, né? Imagina esse tempo da grande tribulação, vem a marca da besta. Vamos já passar lá, né? Louvado seja Deus. E antes disso, antes disso, né? Antes disso, louvado seja Deus, da igreja ser arrebatada, lembrando disso também, que vai chegar um tempo que vai virar a fome, né? Vem a peste da fome ainda, que assolará, né? Glória a Jesus. Chegará esse tempo, né? Chegará o tempo que as pessoas terão para querer comprar e não poderão comprar porque não tem. Está entendendo? Louvado seja Deus. Aí entra aquela passagem agora, e haverá uma grande aflição, né? Jesus vai dizer como se a mulher tivesse nesse momento Jesus faz a comparação quando a mulher está prestes a ter para dar luz. São dores insuportáveis, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nesse tempo da grande tribulação, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Que é que diz aqui somente, né? Palavra já foi retirada, né? O Espírito não está, a igreja foi tirada com o Espírito Santo tirado com a igreja, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No verso número 11, meus irmãos, o que é que diz? E tornarei as vossas festas em luto, louvado seja. Mas por que tornarei as vossas festas em luto? A Bíblia diz como foi no dia de Noé: comia, bebia, casava e dava-se em casamento. Louvado seja Deus. Até que o momento que aconteceu, louvado seja Deus, o Filho do Homem veio, foi pego de surpresa. E que aconteceu? Então somente entra aquela parte de que então somente a mãe procurar o seu filho. Que diz lá em Romanos também, Romanos não, Mateus: estarão dois na cama, um será tomado, o outro deixado, estarão dois no campo, um tomado, o outro deixado, estarão dois no moinho, um tomado e outro deixado, porque comia, bebia, casava e dava-se em casamento, e de repente a trombeta soou. E a Bíblia diz, agora se cumpre aqui, então somente o que? Louvado seja Deus, em Amós: e tornarei as vossas festas em luto, e todos os vossos sacrifícios em lamentação. Aparecerá pano de saco todos os lombos e calvo, e sobre toda a cabeça farei isto, que seja como o luto de filho único, e o seu fim como um dia de amargura. Eis que vem dia em que enviarei, eis que vem dia, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão e nem de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Irão errante de um mar até o outro, do norte até o oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor e não acharão. Naquele dia as virgens formosas, os jovens desmaiarão de sede, os que juram pelos delitos de Samaria, dizendo: como é certo e vive o teu Deus, ó Adã, e como é certo vive o caminho de Berseba, esses meus cairão e não se levantarão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. São dias que automaticamente são dias o quê? Dias amargurantes. Está entendendo? Porque foi pego o quê? De surpresa. Um dia que automaticamente... Os irmãos lembram daquele louvor da Shirley Cavalhares, que diz assim: desapareceu um povo, né? E dentro desse louvor, ele dá uma reflexão dentro de uma estrofe que diz desta maneira: e os desviados procurarão a igreja, mas não estarão mais. O que é que acontece? Entre esta palavra, é um momento que muitos vão querer se voltar e serão tarde demais. Está entendendo? Glória a Jesus. Muitos vão procurar esse
querer se voltar, porque a Bíblia diz que, como a Bíblia diz aqui, eis que tornarei as vossas festas, né? Louvado seja Deus. Tornarei as vossas festas em luto. Glória a Jesus. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, meus irmãos, para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós estamos só no básico aqui, né? Irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Espírito de Deus, Espírito Santo da verdade. Aleluia. Santo é o Senhor, nome do Senhor Jesus. No livro de Mateus, capítulo 24. Nós lembramos, isso nos reflete o quê? No tempo da pandemia, nós orava, fazia propósito, nós queremos culto. Hoje nós teremos culto e nós não estamos nem aí para culto. Pronto, chegará o dia da grande tribulação, Jesus tirou, não estarão mais em cadê culto e não teremos mais cultos. Está entendendo? Desejarão orar e não terá mais oração. Está entendendo? Os irmãos entenderam agora? Até que os irmãos estão entendendo? Tem alguma pergunta? O que está ótimo? Dá para continuar? Glória a Deus. Momento de nós parar, de nós refletir, de nós pensarmos, né? Um negócio desse daqui, irmão, hoje eu não vi nenhum glória. Só amém, né? Amém, né? Glória se acabou, mas é a realidade do que está para acontecer, né? Glória a Deus, Espírito de Deus, amém. Mateus 24. Eu estava esses dias eu ouvi hoje é o que? Eventos, congressos e congressos. Os irmãos estão entendendo ali? Ainda bem que eu não estou aqui, né? Está aí um aí para você ver, que é em relação ao Apocalipse, que o irmão está dizendo que não se fala em Apocalipse. Está entendendo? O Apocalipse. Está entendendo? Aí, né? Aí essa pessoa. Quer dizer, e isso são para nós entender e compreender o Apocalipse. Está entendendo? Isso aqui é uma realidade da qual nós vamos viver, vamos. Que nós queira, que não queira, tem como fugir, não tem como fugir. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Tem como nós fugir? Não tem. Não adianta nós estar querendo colocar, é panos quentes, fala, né? Não adianta nós estar querendo colocar panos quentes em cima de uma situação e disfarçar lá e acabou, senão de maneira alguma. A realidade que nós vamos, o que vai se acontecer, e nós estamos o que? Muito bem avisado, né? Para a glória do nome do Senhor Jesus. Irmãos, meus irmãos, para a glória do nome de Jesus Cristo. Antes disso, antes de nós ir em Mateus, por favor, Deus me traz aqui a memória. Vamos aqui em Apocalipse, volta lá em Apocalipse, por favor, glória a Jesus. Aleluia, Espírito de Deus. Apocalipse, enquanto estou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Espírito de Deus, em Apocalipse. Glória a Deus. E nesse, aleluia, e nesse tempo a igreja do Senhor, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus, e nesse tempo a igreja do Senhor, ela não estão aqui, enquanto muitos vão sofrer, né, glória a Jesus, muitos vão sofrer porque, glória a Jesus, tão somente porque não se prepararam, porque brincaram, né, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né, não levaram a sério aquilo que havia de levar.
Glória a Deus. E não dá, irmão, não tem como nós se preparar de última hora. A preparação é agora, né? Nós não dá para nós se preparar da última hora, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero que os irmãos me ajudem, por favor. Eu tenho uma dificuldade aqui. No livro de Apocalipse diz que é posto o sinal da besta. Me fala o capítulo aí. Estou confundindo 2 capítulos aqui. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Espírito de Deus, Espírito Santo, ó Deus da verdade. Encontrar aí, meus irmãos, me diz aí o capítulo. Glória a Jesus, que foi posto. Vai ser posto o selo da besta. Tu pode comprar e nem vender. Já aí com. Glória a Jesus. Aqui onde falou sobre o juízo final. Louvado seja Deus. 13, 11. Olha aí, irmã Zumira aí nos ajudando. Isso, irmã Zumira. Que benção. No capítulo número 13. E nesse tempo já que. Glória a Deus. Eita, menina, é a trombeta, né, irmão? Você vai. Jesus. Tocou, eu fiquei. Jesus da glória. Meus irmãos, eu vi gente tacando a mão nos peitos assim, eita. Irmão, a trombeta não é isso não, meu irmão, pelo amor de Deus, é muito baixo, eu sou... Falando logo de Apocalipse, logo de trombeta, gente, volta. Aleluia. O sinal que é posto, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não é a trombeta não, irmão, descanso do coração. Aleluia. 13 e 16, né? E isso no período... irmãos, por aí, vamos lá para o 13 para nós. Aleluia. Aleluia. 13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz o quê? Do céu, à vista de quem? E engana os habitantes que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizessem na presença de quem? Dizendo os que habitam na terra que fizesse sua imagem, a besta, e que receba a ferida da espada e viva. E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que mortos todos, glória a Jesus, e foi-lhe concedido que desse esse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fosse mortos todos os que não adorassem. Os irmãos estão entendendo? Isso o quê? Quem não adorar, quem não se prostrar. Isso já fica aqui nesse tempo que na grande tribulação. Aí nós já passa lá. O quê? Isso, 7 cabeças. Aleluia. Irmão, por favor, pronto. Para nós entender, vamos aqui no livro de Apocalipse 9, né? Apocalipse 9 que eu pedi tempo para os irmãos para abrir, os irmãos nos abriram. Não lemos, perdão. Apocalipse 9. Né? Que fizesse a imagem da besta, que se prostrasse. Aquele que não adorasse, o quê? Matasse. Lembramos de quem? Cedraque, Mesaque, Abednego, constituído a imagem. E eles não se drobaram e foi lançado aonde? Na fornalha de fogo. Está entendendo? E quem não se prostrar, quem não se drobar diante da imagem, não adorar a imagem, não cultuar a imagem da besta. 9. O que é que diz aí, meus irmãos? O 9. E o 5º anjo tocou a trombeta e vi uma estrela que do céu caiu, e foi-lhe dado o que? A chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, com fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra.
E foi-lhe dado poder, glória a Deus, como o poder que tem os escorpiões da terra. E lhe foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem as árvores alguma, mas somente quem? Os homens que não tem na testa, o que, irmão? Que não tem o que na testa? O sinal de Deus. E lhe foi permitido que não matasse, né? Mas por 5 meses os atormentasse. Glória a Deus. E o seu tormento era semelhante a tormento de quê? Quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Desejarão morrer, mas a morte fugirão o quê? Deles. Né? E nós observamos aqui, isso já vem o cumprimento. E já no 13, volta lá para o 13, como nós acabamos de ler aqui. Aleluia. Aleluia. Espírito de Deus. Amém, meus irmãos? Lá já foi o que? A tormentação. Hoje mais 5 meses de tormentos, irmãos. Né? 5 meses de tormentos. Né? Sendo ferido, dores, insuportável. E nós observamos aqui, né? Aqui, agora vamos para o verso número 16. Aleluia. Glória a Deus. Verso número 16. 13, 16 de Apocalipse. Glória a Deus. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres, servos, que seja posto o sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver um sinal, o nome da besta, o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem o entendimento, calcule o número da besta, porque o número de homem, e o seu número é o quê? Pronto. Aquele que não tiver o nome, né? O sinal da besta, não pode comprar, não pode vender, não pode fazer nada. Dinheiro, pastor, não existe mais. Já tem chip, já estão sendo implantados chips, né? Aquele não tem aquele negócio do cartão que faz, do cartão, né? Aproximação, compra cartão com aproximação, né? Pronto. E assim vai ser posto esse sinal para ser comprado e vendido. Isso, né? E quem colocar não tem direito mais, né? Louvado seja Deus, o arrebatamento, né? Não terá vida eterna. Volte lá em Mateus. Glória a Deus. Mateus 24. Até aqui os irmãos têm alguma dúvida? Irmãos, um culto desse nem se passa as aulas. Como é que pode um negócio desse? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Porque vem a época ainda, né? Que nesse período ainda há uma oportunidade, né? Glória a Deus, é para aqueles que não aceitaram o sinal, né? Os arrependidos, aqueles que verdadeiramente querem ainda ser salvos dentro da grande tribulação, né? Glória a Jesus, louvado seja Deus. Possa nos dizer, mas para nós entender mais um pouco mais fácil, né? Glória a Jesus. Pronto, um exemplo, a pessoa que a trombeta tocou, né? Partiu a igreja, mas aquela pessoa ainda tem desejo ainda de ser salva, né? Onde vai a glória a Deus, ainda tem o desejo de ser salvo e onde vai batalhar pela salvação, né? Para ser salvo dentro da grande tribulação. E nesse período tem Enoque e Elias ainda, Enoque, né? Elias ainda que vai pregar ainda, né? Pregar, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não, no meio do sofrimento não pode negar Cristo. Terá uma segunda chance, mas dentro dessa segunda chance, está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Vamos lá em Apocalipse. Primeiro vão passar em tormentos. Isso, mesmo porque assim, um exemplo.
E isso, porque assim, um exemplo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Né? Um exemplo aqui, o Jorge está falando uma coisa muito boa, né? Para nós entender se louvado seja o nome do Senhor. Pronto, eu me arrependi agora, né? Me arrependi, tem Elia lá pregando lá e tudo sucessivamente, né? Me arrependi, Jesus vai tirar? Não, de jeito nenhum. Mesmo que eu me arrependa, eu vou viver o sofrimento. Está entendendo? Mesmo que arrependa, mesmo que haja o arrependimento, mas tem que passar pelo processo de todo sofrimento, da grande tribulação, aonde vai ser provado. Porque se fosse assim era bom, né, irmão? Tocou a trombeta, né? Opa, me arrependi, Jesus. Era bom demais. Mas isso aqui está escrito, né, lá no livro de Mateus, que nesta época, onde Deus vai separar as ovelhas dos bodes, pôr as ovelhas, né, à sua direita e os bodes à sua esquerda. É nesse tempo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Né? Vamos lá. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nesse período de sofrimentos, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Né? Nesse período de sofrimento, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós já temos aqui, para nós entender esse mistério, né? Apocalipse 6, verso número 9. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmão, Jesus é muito bom, né? É tão bom que Jesus ainda dá a oportunidade para nos salvar dentro ainda de uma situação, mas mesmo assim aplacar a misericórdia dentro de uma grande tribulação, né? Porque agora fazer que o irmão Pedro poderia muito Pedro, Jesus lá piafou, pronto, acabou, mais não, né? Mas só que Jesus ele é bom e dá uma oportunidade, porque o objetivo de Jesus é o que? É salvar, né? Que aqui diz o verso número 9: e havendo aberto o quinto selo, veio debaixo do altar as almas do que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamava com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julga e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E cada um foi dada comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos, e seus irmãos que havia de ser morto com eles foram, né? Isso acontecerá o quê? Onde pessoas vão ser torturados, como foi falado dentro da grande tribulação, né? Até contemplar-se, e de repente aparece e apresenta pessoas que vêm nesse estado, e Deus vai dizer: vem da grande tribulação, que foram fiéis a Deus, mesmo sendo dentro da grande tribulação. Pronto, bom, exatamente. 7. Versículo 7:12, 7:13, que diz assim o 13, né? E um dos anciões me falou dizendo: estes que estão vestidos de veste branca, que são de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo aquele que está sentado sobre o trono, e os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem o sol, nem o sol e nem calma alguma cairá sobre ele, né? Quer dizer, vieram da onde? Da grande tribulação, né? Foram fiéis dentro do quê? Dentro da grande tribulação, né? Uma oportunidade que ainda Deus dá, né? Que pessoas venham se salva dentro da grande tribulação.
Porque tem que passar ainda pela morte. Foram os únicos que foram arrebatados ainda. E eles têm que passar pela morte. Eles têm que enfrentar ainda a morte de cara a cara ainda. Mesmo que sendo arrebatados, eles têm que passar pela morte. Bem, e quando os homens vêm, meus irmãos, os homens vão cuspindo fogo de lá para cá, né? Para pregar que ainda tem tudo esse anticristo, né? Glória a Deus, louvado seja Deus. Nós vamos com Cristo, vamos ficar para a grande tribulação, irmãos. Levante a mão aí, quem fica para a grande tribulação. Irmã, meu Jesus da glória, irmã. Aleluia. Não, irmão, nós estamos aí com Jesus, cantando o hino da vitória, né? Glória a Deus, né, irmã? Nós queremos cantar o hino da vitória, né, irmã? Né? O nosso lugar é o céu. Para nós concluirmos, né, irmãos, nome do Senhor Jesus, Espírito de Deus, aleluia, glória a Deus, Espírito Santo da verdade. No livro de Mateus, irmãos, né, Mateus 24, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, assim, por isso que eu digo, louvado seja Deus, porque a Bíblia diz que um ano, no Salmo 90, e também está escrito no livro de 1 Pedro, a Bíblia diz que um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos, 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia. Eu acredito dentro de todo esse cenário da qual nós estamos vivendo hoje, dentro desse cenário que nós estamos vivendo hoje, porque eu estava até conversando com a missionária Branca e estava dizendo que nós estamos vivendo, é como se dominó, não sei se vocês viram que é o dominó, quando coloca eles em pé, derruba o primeiro, então o último cai tudinho, né? E eu peguei esse exemplo para dizer a velocidade das coisas da qual estão acontecendo, estão nos surpreendendo. A velocidade das coisas do que estão acontecendo estão nos surpreendendo. Por isso que eu estou dizendo que não há mais tempo de nós parar com viver negócio de picuinha, não, acabou-se. Esse tempo não dá mais para enquadrar. Uma das coisas, fica a nossa disposição, né? Nós mesmos. Ou nós vivemos esse tempo, ou nós nos resguardamos para a grande tribulação. Ou nós não queremos viver esse tempo, negócio isso e aquilo, e nos guardamos para Cristo. Né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E isso é que esse tempo não dá mais. Né? É um tempo de nós temos que estar assim, mais do que nunca, afirmado o que? A nossa visão total e voltada para Cristo. Antes de nós ler Mateus aqui, os irmãos têm uma ideia, o tamanho da aflição que haverá, carros desgovernados, aviões caindo, né? Mulheres grávidas, bebês sendo arrebatado do seu ventre, crianças que estarão no braço serão tirados, né? Mães procurando filhos, filhos procurando mãe, pai, e assim sucessivamente, né? E procurando cadê, né? E não terão mais. E a própria natureza, nesse evento, ela vai reagir. Né? Quando isso acontecer com a volta de Jesus, a própria natureza ela vai reagir, né? Ela vai reagir. Seus irmãos, eu não vou mais porque as horas se passam. Mas se nós for em Apocalipse capítulo número 8, vai falar que houve meia hora de silêncio no céu. Os irmãos sabem disso, né? Meia hora de silêncio. Nós possamos que essa meia hora de silêncio, sempre que eu gosto de meditar, quando houve meia hora de silêncio no céu. Eu acredito que vai ser nessa fase. Uma da fase foi essa, quando Jesus procura, Deus Pai procura quem é que vai. E não tem ninguém perfeito que se apresentasse. Jesus disse, eis-me aqui. Né? E eu acredito também nessa meia hora de silêncio é quando Jesus, ele diz, Deus, agora eu estou indo. Ele recebe a ordem do Pai, diz, eu estou indo buscar a igreja agora. Eu estou buscar os meus filhos. Imagina agora os céus, eu fico parando para isso, né? Imagina agora os céus, arcanjo, querubim, serafim, né? Miguel, né? Todos parar agora e dizer, agora vamos esperar,
É a mesma coisa, um exemplo, você até alguém da sua família tá com faz tempo, né, que você não vê. No dia que a pessoa diz, eu vou, o que é que acontece? A família se reúne e fica naquela inquietação para esperar, né, que chegue este dia, né, para receber ali com festa e com júbilo. Imagina agora que quando Jesus dizer, eu estou indo buscar, agora para tudo, né? Isso é uma coisa da minha mente, viu, meus irmãos, né? Maravilhoso agora os céus parar agora e dizer, estou indo buscar ali um povo ali que foram fiéis a mim. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nesse momento, né, onde vai a Bíblia diz que o eco da trombeta ecoar os 4 cantos, né? Louvado seja Deus. Os 4 cantos, né, do mundo, né, serão dado a ordem para se encontrar com Ele nos ares. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E de repente nós, como está escrito lá em 1 Coríntios capítulo número 15, nós nos apresentar com um corpo glorioso, né? Nos apresentar diante dele. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E isso é uma coisa gloriosa, irmão, né? E agora sim, nesta hora, meus irmãos, e quem ficou? Né? E quem ficou? Quer dizer, é 2 fases que vai acontecer enquanto uns comemora e festeja, outros há desespero e aflição e sofrimento, né? Por quê? Porque não subiram, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Foi avisado, brincava, né? E isso exatamente foi avisado dentro de Sodoma e Gomorra, né? E isso foi avisado. Deus é tão bom que ainda mandou até anjo lá, né, para levar o recado, mas não quiseram ouvir. Imagina agora, eu fico pensando, imagina quando Jesus lá piou fogo dentro daquela cidade, né? Meu Jesus da glória, né? Como é que é aquela situação, meus irmãos, né? Destruindo tudo que vai acontecer. A Bíblia usa a bússola. Não, era verdade isso aí, com certeza. Amém, irmãos? Até que os irmãos estão entendendo. Glória a Deus. Até que os irmãos estão entendendo, né? Glória a Jesus, mas que hoje isso aqui traga para nós esse ensinamento. Aleluia. Por incrível que pareça que é, né? Mas a pessoa não sabe o que está por vir, né? Exatamente. Aleluia. Vamos lá, irmãos, louvado seja Deus, 36. Irmãos, como é que pode, né? Umas horas se passa muito rápido. Mateus 24 e 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, né? Louvado seja Deus. Nem os anjos dos céus, e nem o Filho, mas unicamente o Pai, meu Pai. Como foi no dia de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia, bebia, casava e dava-se em casamento, até o dia que o Noé entrou na arca, glória a Deus, e não perceberam. Até o dia que Noé, quer dizer, até o momento que Noé entra na arca e ninguém percebe, tem alguma coisa errada, né? Louvado seja Deus. E até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. E então, estando 2 no campo, será levado e um deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixado outra. Vigiai, porque não sabeis que hora há de vir o nosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que a vigília da noite
havia de vir ladrão. Vigiaria e não deixaria que fosse roubada a casa. Por isso, estai-vos já percebido também, porque o Filho do Homem há de vir a hora e que não pensais. Em outras palavras, e que nós não estamos o quê? Despreparado a um momento que nós não pensava que ele há de vir. Amém, irmãos? Até que os irmãos entendeu? Deu para nós